tarde. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Vocês estão dormindo ainda? Eu tô com preguiça. Ai, tia Érica, hoje Eu tô com preguiça, ô Bia. foi mais cedo, eu acordei e Eu Ixi, acho deixa eu que ver essa- se Você lavou o rosto? na feira. Eu acho que essa chuva deixou minha baixa estima baixa. Eu tô com baixa estima. Nossa, Fê, mas é muito melhor quando chove, hoje Mas me gostoso. deu preguiça Ah, é porque de deu falar. preguiça, né? Você descansou um pouquinho à tarde, Zé? Não, eu sou trabalhador. Eu não descansei hoje, não. Você não descansou Não, nem um não. pouquinho? Eu tava estudando. Você estudando Tô o quê? precisando descansar um pouco antes do culto hoje. Eu tô precisando descansar um pouco. Agora não dá mais tempo porque nossos amiguinhos já estão conectando aqui, ó. Um beijo lá pro João e pra Carol nos Estados Unidos. Dá um beijo aí pra eles. Um beijo. Beijo. Isso. Qual Face que tá? Da igreja? Tá no igreja? Face do Pastor Wagner. Muito bem. Vamos ver se vai ter pelo menos umas 4 crianças hoje, que nós estamos estreando o horário. eu Nós vou estamos pedir. estreando o horário novo. Vou pedir pra Gabi compartilhar no Facebook da escola, tá? Então a Gabi vai compartilhar também. Olha quanta gente que tá entrando. Olha, eu tava com saudade de alguns aí. A Duda está entrando. Um beijo, Duda. Um beijo pra Dona Lúcia. Manda um beijo pra ele, gente. Beijo pra esse povo O todo. Zé e a Bia estão acordando ainda. Eles estavam Sim. dando uma cochilada agora, depois do almoço, né? Olha quem tá aqui, a Esther Dara. Que saudade de você, Esther. Um beijo pra Esther. Eu tô precisando tomar um café, Bia. Faz um café lá pra mim, Bia. E eu não sei não. Você não sabe fazer café? Tem Ai, cafeteira Bia. aí, gente. Ai, gente do céu. Um beijo pra Dona Lúcia, pra irmã Andréia, pra Hoje eu vou dormir na Alexia. aula, Bia. Um beijo pra Laurinha e pro Samuel. Manda um beijo pro Samuel, Zé. O Samuel gosta de você. Beijo pro Samuelzinho e pra Laurinha. Isso. Olha, a Laísa. Um beijo pra Laísa. A Laísa, minha fã número 1. Beijão pra Laísa. Laísa. Ah, eu falei boa noite, André. Então é boa tarde. A gente tá tão acostumado. Boa noite. Nossa, Que vergonha. eu nem percebi. É boa tarde. Fiquei quieto. Não pode fazer os outros passar vergonha, não. Porque eu Um fiquei beijo quietinho. Fiquei quietinho. Eu não fico dando fora nos Eu falei outros. que a Bia e o Zé Tipo, estão quem vai dormindo. comigo, Acho que a quem tia vai Erika comigo. também tá. Tá vendo? Bem E um feito, beijo bem pro feito. Davi, pra Esther, pro Gui, pra todo mundo que tá aí conectado conosco. Que Deus abençoe vocês. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Um abraço, um beijo pra Bruna lá da Bahia. Isso, e outro pra vocês. A Dona Lúcia tá falando. Obrigada, irmã. Vamos orar então. Vamos pedir a Deus, né, ajuda, sabedoria. Hoje a gente vai começar um estudo novo. Um estudo que eu gosto muito mesmo. É uma bênção. E não é uma bênção só para as crianças, mas é uma bênção também para os adultos. Então, crianças, eu peço para vocês convidarem seus pais. Eu sei que às vezes eles estão ocupados, mas é uma bênção também se eles puderem assistir o estudo que a gente vai começar hoje e aí as outras semanas também. Boa tarde, irmã Sirlene. Deus te abençoe. Agora é boa tarde, gente. Eu preciso lembrar, né? Me ajuda aí, tá, Bia? Me ajuda, Eu Zé. vou ajudar. Se Eu vou eu ajudar. falar boa noite, Com vocês me certeza. lembram que é boa tarde. Good evening. Good evening. Não, tia, evening é à noite também. evening à noite. Ixi, e à tarde como é que faz em inglês? Afternoon. Afternoon good? Afternoon good, então. Ixi, o João e a Carol vão. Daqui a pouco o João e a Carol eles vão corrigir vocês, porque você tá falando errado. Ai, complicou. Vamos orar então. Meus pezinhos juntinhos estão. Cruzo os dedinhos da minha mão. Abaixa a cabeça com atenção. Fecha os olhinhos para oração. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais esse dia de vida, pelo teu cuidado conosco, ó Deus, pelo privilégio de poder falar da sua palavra. Obrigada pela sua palavra, ó Deus, presente nas nossas vidas, pela tua presença, ó Deus, nas nossas vidas também. Pedimos que o Senhor abençoe essa transmissão, que o Senhor nos dê sabedoria, nos enche do poder do Espírito Santo. Ajude que se alguém não tem Cristo como Salvador, hoje possa ser o dia da sua salvação. Também oramos a Deus que o Senhor ajude que cada um tenha o seu crescimento espiritual através dessa aula. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.
Amém, amém. Já que tá todo mundo meio dormindo, a gente vai cantar a cada momento andando na presença de Jesus. Vamos lá, hein? Todo mundo de pé aí em casa? Todo mundo de pé? Vamos lá, a cada momento andando na presença de Jesus. É dó. Não é dó não, é fá. Isso. Primeira vez que nós cantamos em Fá. Primeira vez. Nunca cantou em Fá. Imagina, a gente Eu sempre não sei canta. fazer barítono em Fá. Vou ter dificuldades. Que bom, graças a Deus Vou que você não ter, sabe. vou ter dificuldades, Bia, para Bia, fazer barítono. canta bem alto, tá, Bia? Tá. Todo o seu vozeirão de ópera, tá Eu vou bom? fazer também meu vozeirão. Vou fazer Não, também meu vozeirão. você, Zé, já tem uma voz forte, você não precisa cantar mais forte. Não sei não. Senão fica muito alto. Todo mundo de pé, bem Tô animado. enrolado. Vamos lá! A cada momento, andando na presença de Jesus. A cada momento, andando na presença de Jesus. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar. E andando pelo caminho, e andando com Cristo, e andando pelo caminho, e andando com Cristo. Ha, 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 aleluia. Ha, 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 glória a Deus. Ha, 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 aleluia. Ha, ha, Ô Zé, por que você tá fazendo mó na música? Combinou. O pessoal precisa dar uma despertada. O pessoal precisa dar uma despertada. Eu fiz isso aí pra despertar. O pessoal tá muito dormindo. Ai, eu quero mandar um beijo pra Eu tô Sara, sério, eu que tô chegou sério. agora. Um beijo, Sara. Deus te abençoe. Vamos fazer o final sem mó. Vamos lá. Ha, 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 aleluia. Ha, 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 glória a Deus. Ha, 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 aleluia. Ha, 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 glória a Deus. Amém. Muito bem. Quem lembra daquela música assim, ó? Se Satanás me tentar, responda. Não. Isso. Se Satanás me tentar, respondo. Não. Não. Se Satanás me tentar, respondo. Não. Pois sou do Rei Jesus, soldado. Você lembra dessa música? Sim. Então a música diz: se Satanás me tenta, eu vou responder não. E bem alto, tá? Igual a Bia e o Zé fizeram. Mais alto ainda eles vão fazer agora. Depois a segunda parte da música fala: se Cristo me convida, respondo Sim. isso. Ó, bem alto vocês dois, hein? Então estejam preparados. Vamos lá? Se Satanás me tentar, respondo não. Não. Se Satanás me tentar, respondo não. Não. Se Satanás me tentar, respondo não. Pois Não. sou do Rei Jesus, Soldado. Você é um pouquinho antes. O que, Tupi? Ô Zé, você tá atrasado, Zé. É o eco. Não é o Eu tô eco, fazendo não. o eco, o Vamos eco. lá, sem atrasar agora. Se Cristo me convidar, respondo sim. Se Cristo me convidar, respondo sim. Se Cristo me convidar, respondo sim. Sim. Pois sou do Rei Jesus, soldado. Presta atenção nessa música em que a gente vai falar dela hoje. Pois sou do Rei Jesus, soldado. Você é soldado de Jesus? Você é soldado do exército de Deus? Se não é, precisa ser. Se é, precisa se comportar como um bom soldado fiel de Cristo. Amém? Vamos mais uma vez então, sem o Zé atrasar agora, hein? Agora ele acordou. Vocês estão cantando muito rápido, não está na minha velocidade. Está na minha velocidade vocal. Tem que cantar na minha velocidade vocal, Bia. Se Satanás me tentar, respondo não. Se Satanás me tentar, respondo não. Não. Se Satanás me tentar, respondo não. Pois sou do Rei Jesus, soldado. Se Cristo me convidar, respondo sim. Sim. Se Cristo me convidar, respondo sim. Se Cristo me convidar, respondo sim.
Agora fui adiantado. Soldado, não é Agora soldado. foi adiantado, Bia, complicou. Não vou acertar ainda. Ai, soldado. Hoje nós vamos cantar, Bia, aquele da segunda, da terça, porque eu ouvi esse boato aí, eu ouvi uns boatos que nós vamos cantar minha música preferida. Eu ouvi pra eu despertar da preguiça. Não, a gente vai cantar não pro pecado. Lá, tem que me ajudar a pedir a música, lá. Vamos lá. Não. Pro pecado eu sempre digo não. Pro pecado eu sempre digo não. O pecado estraga. O pecado estraga tudo. Traz tristeza ao coração. Não. Pro pecado eu sempre digo não. Sim. Pra Jesus eu sempre digo sim. Pode, sim. Pra Jesus eu sempre digo sim. Perdoou os meus pecados, morreu numa cruz por mim. Sim. Pra Jesus eu sempre digo sim. Pra Jesus eu sempre digo sim. Pra Jesus eu sempre digo sim. Muito bem, Zé. Ficou bom a parceria de duas bilíngue. Gostei da parceria bilíngue, Eu Bia. vou fazer em espanhol da próxima. Bia, não fica com brincadeira no que a final- Dona América não gosta. Fica sério, fica se sério. cantar bonitinho aí fica bom, né? No final, se der tempo, a gente vai cantar mais uma. A gente vai aprender uma que tem a ver com o nosso tema, o tema da nossa aula. Pega a sua Bíblia, então. Corre lá. Pega a Bíblia que a gente tem bastante versículo para ler hoje. Hoje a tia Erika não vai contar uma história, tá bom? Não vai ser uma história. Mas a gente vai começar um estudo. E aí, a partir da semana que vem, cada parte desse estudo vai ter uma história diferente. Tá certo? Hoje é uma aula de introdução, né, Zé? Eu tenho compromisso às 7 horas. Eu tenho compromisso. Se demorar, vou ter que sair da live. Não, eu também tenho. Eu tenho Tenho o culto. compromisso. O culto da minha igreja, que graças ao Senhor Deus já voltou. Tem o culto da minha igreja, né? Sim, amém. Eu não amém. posso chegar atrasada, senão o Amém. pastor puxa minha orelha. Por É. isso que a gente mudou a live das crianças para as 4 horas. Porque aí dá tempo da gente ir para a igreja e você também, na sua cidade. Se a sua igreja já está aberta novamente, né? Deus seja louvado, você pode ir para a sua igreja. Se não, você pode também acompanhar alguma live. Vou deixar o Zé fazer a propaganda da live da nossa igreja, então. Fala aí, Zé, enquanto eu pego o material. A nossa transmissão agora é todo domingo à tarde. Às 4 da tarde. Às 4 da tarde, Não, o pessoal mas- não pode esquecer. Mas faz a propaganda do culto da noite. A igreja. O culto da noite. O pessoal tem que ir no culto da noite, mas se não tiver lugar, não tem que ir para lugar nenhum. Tem que ficar em casa assistindo na live. Então faz. Tem só 30% de lugares. Então, Só tem 30%. então, tem na que nossa- confirmar a presença. Tem, na nossa igreja cabe quantas pessoas? Cabe não, cabe bastante, né? Mas quantas pessoas podem ir no culto da nossa igreja? 36 pessoas e meia. Pode ir o bebê. 36 pessoas e meia. Então, De só o Zé colinho, de mesmo. colinho. E que horas que vai começar o nosso culto? 7 horas. E qual que é o endereço da nossa igreja? É Rua Pará 1098, lá no Ipiranga. Isso, e Bia, qual que é o endereço da nossa igreja no Facebook? Segunda Igreja Batista Independente. Isso, tem que escrever lá, Segunda Igreja Batista Independente Ribeirão Preto, certo? E aí você vai ter lá o canal. E também fica no Facebook do Pastor Wagner, que é esse mesmo que você É o está pastor assistindo mais aqui. legal do mundo. O pessoal fala aí que é o pastor mais legal do mundo. Eu O pessoal concordo. fala, O pessoal tudo comenta aí que é o pastor mais legal. Não, Zé, para de O pessoal puxar. comenta, não sei por que comenta, mas eu concordo. eu Eu sei concordo, disso. ele é gente boa sim. Olha só, quero mandar um abraço também para Luana. É o Felipe e Luana que está assistindo com você. Um beijinho para o Felipe. A dona Lúcia está falando ali. Tia, a igreja é no Colégio Batista? Não, a igreja do Colégio Batista é a primeira igreja batista independente. A nossa é a segunda igreja batista independente. A nossa igreja é filha
da igreja lá do Colégio Batista, tá bom? Sim, fica direitinho. Aí a fica primeira direitinho. igreja fica na Rua Veiga Miranda, 786, nos Campos Elíseos. A segunda igreja fica na Rua Pará, 1098, no Ipiranga, tá bom? Um dia aparece lá, Esther, quero te conhecer pessoalmente. Olha, o pastor Guaraci está assistindo a live. Um abraço, pastor. Deus abençoe o senhor, toda a sua família. Um abraço pro Estão pastor. lá em Boquim. Olha, tem Isso. gente importante, tem gente importante. Isso aí, muito bem. Pegue sua Bíblia, então. E hoje nós vamos começar um estudo novo. E daqui a pouco eu vou pegar meu bonequinho, outro bonequinho aqui. Então hoje eu vou ficar com 3 bonequinhos. Vou ficar com o Zé. Zé, senta direito. Eu tô precisando de um própolis, porque eu cantei muito forte. Ai, o própolis do Zé. Cadê meu própolis? Pastor Guaraci, o Zé gosta de própolis, ó. Vai lá. Ó, você quer também, Bia? Eu quero experimentar. Dá pra Bia, dá pra Bia aí. Mas não põe muito não, que esse é teu. Esse é docinho. É. Ai, muito bem. Olha só que interessante. Pegue sua Bíblia, então. Deixa aberta no livro de Efésios. Daqui a pouco eu falo o capítulo, tá? O livro, a carta de Paulo aos Efésios. O nosso amado apóstolo Paulo, que a gente já estudou bastante aqui nas nossas lives, né? Estudamos sobre os primeiros cristãos, estudamos sobre a conversão de Paulo, né? De Saulo, que depois virou Paulo. Estudamos sobre todas as suas viagens missionárias. Estudamos também que às vezes ele estava preso nas cadeias, né? Por que será que o apóstolo Paulo ficou preso? Sabe, Zé? Por causa do evangelho. O evangelho. Isso, o apóstolo Paulo não cometeu crime algum, mas algumas vezes ele foi preso simplesmente por pregar o evangelho. Teve uma vez que ele ficou preso, não sei se você lembra dessa história, mas o próprio Senhor Jesus, né, apareceu a ele dando força, dizendo: meu amado filho Paulo, não desanime, assim como você está pregando em Jerusalém, você ainda vai pregar em Roma, né, sobre o evangelho, sobre a minha palavra. Muitas vezes o apóstolo Paulo, então, ficou preso. E quando ele ficou preso, ele tinha essa imagem aqui, né, de um soldado romano. Um soldado, os romanos, né, na época do apóstolo Paulo, era então o império que dominava o mundo, dominava inclusive ali em Jerusalém. Então, em algumas histórias a gente viu sobre os soldados romanos. Não sei se você se lembra dessa história. Ainda não era sobre Paulo, né? Mas era sobre ali o centurião, né? E centurião não, sobre Cornélio, né? Que era um centurião romano, um chefe ali romano. E também Pedro foi lá testificar para ele. Então, eu imagino que lá na prisão, quando Paulo estava preso, ele tendo sempre essa imagem de um soldado romano, Deus falava, né, a sua palavra para Paulo, e Paulo escrevia a palavra de Deus, então, através das suas cartas. E ele usou exatamente a figura desse soldado romano, a roupa daquele soldado romano, né? Deixa eu pegar esse daqui que está mais completo, ó. Ali, né, todos os dias ele via o soldado com o seu capacete, com a sua espada, com a sua couraça, com o seu cinturão, olha, não sei se você consegue ver, mas com as suas botas, né, suas sandálias ali. E ele via então essa roupa do soldado e ele imaginou, espiritualmente falando, que nós crentes também devemos ter uma roupa espiritual, uma armadura de Deus. Já ouviu falar, Zé, da armadura de Deus? Eu já ouvi, lá em Efésios. Então, e a Bia? Você já ouviu, Bia? Já ouvi. Já ouvi. Isso, e com certeza você aí em casa também já ouviu. Nós vamos começar este estudo hoje. Nós vamos falar sobre a armadura espiritual do cristão. A armadura de Deus, a famosa armadura que está escrita em Efésios, igual o Zé falou. Vamos ver se ele sabe o capítulo. Efésios capítulo 5. Não. 6. Isso. Isso, nós vamos ver a armadura de Efésios capítulo 6. Então, pegue sua Bíblia aí, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6 e nós vamos começar esse estudo novo hoje, amém? Deixa eu pegar meu outro bonequinho, ele vai ficar um pouquinho escondido agora, que a tia Erika vai ficar na frente, mas daqui a pouco, quando eu precisar,
você vai vê-lo inteirinho. Você tá vendo? Não cheiro de bonequinho não, tá tirando o nosso Olha brilho lá. aqui, tá tirando o Não, nosso olha brilho, olha que Bia. bonitinho. Esse bonequinho daqui a pouquinho vai nos ajudar a Qual que é o nome? aprender. Qual que é o nome do bonequinho? Ixi, ele não tem nome, ele é um soldado. Um soldado. Precisa depois você dar um nome pra ele, tá bom? Tá bom. Antes da gente continuar aqui, um beijo pra tia Giovana, pra Ana Luísa, Ana Carolina, e o tio Ronaldo falou pro Zé mandar abraços pra ele. Abraço, Zé, manda, tio Ronaldo. Não, eu não vou mandar abraço não. Por Tá. que você não vai Um mandar? abraço eu mando, pra ele eu mando um abraço, só isso. Claro que você manda, tem que ser educado, né? Sim, um abraço então, um abraço. Muito bem, então o apóstolo Paulo, escrevendo para os crentes lá de Éfeso, né? Escreveu a carta aos Efésios. Eu gosto muito da carta dos Efésios. Você precisa entender, crianças e adultos que estão na live, que uma carta ela deve ser lida inteira. Você não lê por partes. Depois, é claro que aquelas pessoas que dividiram a Bíblia, né, em capítulos e versículos, dividiu a carta de Efésios em 6 capítulos. Mas o ideal é que você leia a carta inteira de uma vez, certo? Porque foi assim que Paulo fez. Ele mandou uma carta para os irmãos de Éfeso e eles precisavam ler a carta inteira. Então ela é interessante porque ela vem cheia de princípios falando assim, olha, quando você não era um salvo, quando você não era um crente, você andava de certa forma, de uma forma errada. Mas agora que você é um salvo, você tem que andar como um filho da luz. Você não deve ser conivente com as obras das trevas. Então ele vem falando assim, né? Você é um crente, então seja luz. Lembra da música que o Zé gosta, né? De brilhar a luz, né? Como que é? Minha pequenina luz, vou deixar brilhar. Na segunda, na terça, né, Zé? Que o Zé gosta dessa música. É exatamente isso que Paulo tá falando. Se você é um crente, seja um filho da luz. E aí ele vem dando um monte de conselhos para várias pessoas. Ele fala para as mulheres, ele dá conselhos para os maridos, ele dá conselhos para os filhos, né? O famoso versículo, filhos, obedecei aos vossos pais. Né, Bia? É. Achei que a Bia fala correndo para ela ganhar do Zé. Aí depois dos filhos, ele dá conselhos para os pais, né? Para os pais ensinarem os filhos na doutrina. Depois ele dá conselhos para os empregados, aqueles que têm os patrões. E dá conselhos para os patrões, aqueles que são chefes. Olha só, ele vem dando conselhos, né, de Deus para cada tipo de pessoa. E aí, quando ele termina de dar esses conselhos, ele dá um conselho em geral, que vale para todas as pessoas, vale para as crianças, que são os filhos, para os seus pais, para as mulheres, para os maridos, para os chefes, para os servos. Ou seja, ele dá um conselho para todos os crentes. Pega sua Bíblia então, ó, Efésios 6:10. Ele diz assim: no demais, irmãos, então finalizando, irmãos, ele quer dizer, né? Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Isso, agora a Bia agora a Bia tá esperta. Finalmente. Sede forte, seja fortalecidos, não na sua força, mas na força do Senhor e do seu poder. Aí ele dá uma ordem, não é mais um conselho, agora é uma ordem. Então, o primeiro ponto da nossa aula hoje é isso, ele te dá uma ordem. E a ordem é essa, ó, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, ele dá uma ordem, você precisa colocar a armadura de Deus. Vista-se, é como se ele estivesse falando pra gente. Vai, crente, acorda. Você não vai colocar a sua roupa, né? Mas antes, coloque a sua armadura, vista-se de toda a armadura de Deus, para que você possa ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. E aí ele vai dando um monte, ele dá uma lista sobre o que é essa armadura. Ele fala, ô Bia, eu vou ficar aqui um pouquinho aqui. Vem, deixa eu ver se eu não vou te tampar. Aí. Tá muito bem, Bia. A gente tá bem aqui, ó. Tá bom? Tá, eu só vou virar um pouquinho. Eu vou pegar aqui o bonequinho, depois eu entro aqui na sua frente. E ele vai falando... Ixi, peraí, caiu. E ele vai falando, então, de várias partes. Ele vai falando que na nossa armadura precisa ter um cinto, precisa ter um cinto da verdade, uma couraça da justiça,
precisa ter os sapatos da pregação do evangelho, precisa ter o capacete da salvação. Olha, Zé, você vai ficar bonito de capacete, hein? Precisa ter o escudo e tem uma arma que é de defesa, uma só, que é de ataque, desculpa, todas essas são de defesas, que é a espada do Espírito. E aí nosso bonequinho está vestido. E aí então ele vai discorrendo sobre cada uma dessas partes da armadura. Cada um tem uma simbologia, tem uma aplicação para a nossa vida espiritual. Zé, qual parte você gostaria de vestir primeiro? O capacete, a couraça, o cinto, o sapato, a espada ou o escudo? Eu quero vestir o sapato, eu não gosto de andar descalço não, eu quero vestir o sapato. Sapato é importante. Mas geralmente as crianças adoram andar descalças. Não, pega todos os germes, pega os germes do Ah lá, chão. a Bia Eu vou andar gosta de de sapato. Eu ando descalça na minha Bia, casa. então qual é a parte da armadura que você vai querer vestir primeiro? Acho que eu quero um capacete. É, você gosta de pôr Ai, coisa ai. na cabeça? Ai. Ai, tá caindo aqui o capacete dele. É Davi, o nome do soldado é Davi. Soldado Davi? Acabei Tá de dar um nome pra Eu ele. vou deixar o soldado Davi aqui. É. A espada não tá parando no lugar. Nosso novo amigo. E cada dia a gente vai estudar então um pouquinho dessa armadura. Hoje a gente vai falar no geral da armadura, certo? Ela tem uma ordem, então você precisa se revestir. É claro que essa armadura é um símbolo. Você não vai acordar de manhã e Deus vai te dar de verdade em mãos um capacete, uma couraça, um cinto. Não, isso é um símbolo, tá? É espiritualmente que você vai se vestir. E daqui a pouco eu vou te falar como você vai se vestir. E para que a gente tem que ter essa armadura? O versículo é muito claro. Revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha o versículo 12 e o 13. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Depois a gente lê o 13. Aqui Paulo está escrevendo para os irmãos então de Efésios falando, olha, você não vai colocar armadura para sair guerreando contra as pessoas, tá? Contra os irmãos em Cristo ou contra qualquer outra pessoa. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra pessoas. Então não é para você vestir armadura, para você lá na escola ser o fortão, o grandalhão, né? Ou a grandalhona e querer ser o melhor e ganhar de todo mundo. Não tem nada disso. A nossa luta é contra as hostes do mal, contra as trevas. A nossa luta é contra o pecado, não é? Contra o pecado. É contra a maldade, contra as trevas, contra o dominador deste século. Quem é o dominador deste século? É Satanás, é o diabo, é o inimigo de Deus. E é essa luta, então, é uma luta do exército de Deus contra o exército das trevas. Essa é a luta. Sabe, eu acho que os crentes, né, Zé? A gente estava brincando aqui de estar cochilando, de estar dormindo. É claro, é muito importante a gente dormir e descansar. O que a gente não pode é ficar dormindo na vida cristã, achando que a gente aceitou Jesus e amém, vamos para o céu, glória a Deus. É verdade, amém, aceitamos Jesus, vamos para o céu, glórias a Deus. Mas enquanto a gente está aqui na terra, o que acontece na terra diariamente? Uma luta, uma batalha espiritual. A Bíblia fala que Satanás, ele anda ao derredor, buscando, bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Satanás, ele quer fazer nos desviar do Senhor. Satanás quer fazer a gente cair em tentação. Por isso a gente precisa estar vigilantes, né? Armados aí, vestidos com a nossa armadura. Agora tem uma coisa muito importante. Deus então está chamando o seu exército para estar aí pronto, preparado para essa guerra espiritual, para que possa resistir às ciladas, né? Às artimanhas, às tentações do inimigo. Mas Deus está chamando o seu exército. Deus tem os seus soldados. Você é um soldado de Jesus? Sim. Você é um soldado de Jesus? Será? Como que faz para você ser um soldado de Jesus?
Porque cada exército, ele não tem qualquer tipo de soldado. Isso aí a Bia respondeu, fiquei feliz com ela, o Zé ficou quieta, tá esperando. Tô esperando. Não vou cair nas pegadinhas da dona Érica, não. Não, eu não tenho pegadinha. Quem vai comigo? Quem vai comigo? Ele não Vamos superou. voltar aqui. Ele não superou, né, Bia? Ele Mas vai superar eu o quero mal. ser soldado. Então, explica aí direitinho, dona Érica. Sim. Eu quero ser Para soldado. você ser um soldado de Jesus, para você fazer parte do exército de Deus, você tem que obedecer a Deus. E a primeira coisa que você tem que obedecer a Deus é obedecendo algo que Ele fez para nós, para a nossa salvação. Quando nós nascemos, nós não nascemos fazendo parte do exército de Deus, sabia disso? Eu e você, nós nascemos no exército do inimigo. Você vai falar, não, tia Érica, eu nasci num lar cristão, o meu pai e minha mãe me levou na igreja, o pastor orou por mim, me dedicou, eu vou na igreja todo domingo. Tia Érica, você não pode falar que eu nasci no exército de Satanás. Quando a gente nasce na família do pecado. Olha aqui, ó. Nós nascemos na família, não sou eu que digo isso, é a Bíblia. A Bíblia diz que em iniquidade fui criado, em pecado me concebeu a minha mãe. Eu e você já nascemos pecadores. Romanos 3:23. Vamos falar? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sim, nós nascemos pecadores. Mas essa não é a vontade de Deus, que a gente continue sendo pecador e sendo condenados ao inferno, à separação eterna de Deus. Deus tem preparado um lugar para nós lá, ó, no céu. Ele quer que eu e você possamos sim um dia entrar no céu. Por isso a Bíblia fala que Ele tanto nos amou que Ele enviou uma solução para apagar o nosso pecado, para lavar o nosso pecado, para purificar o nosso pecado. E essa solução se chama Jesus Cristo. A Bíblia fala assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho Unigênito. para que todo aquele que nele crê, Não pereça. mas tenha A vida eterna. Aê, tem hora que demora para falar, Agora eu né, cara? ganhei. Mas tenha a vida eterna. Então, olha só, presta atenção. Deus, Ele tá te chamando para fazer parte do exército dele. Mas se você ainda está em pecado, se você ainda não recebeu o que Jesus fez por você, se Jesus ainda não lavou os seus pecados, você não pode entrar no exército de Deus. Você ainda está no exército do inimigo. Mas Deus está te chamando, ó, venha, venha. Eu já paguei o preço do seu pecado. Olha que maravilha. Eu já paguei o preço do seu pecado. Eu quero lavar o seu pecado com o sangue de Jesus. Eu quero te purificar. Eu quero te salvar. E sendo salvo, você pode fazer parte do exército de Deus. Então, a primeira pergunta que eu faço agora para você que está aí em casa assistindo, ou agora ou você vai assistir depois. Você já foi lavado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo? Você já foi perdoado por Ele? Se a sua resposta é sim, tia Érica, eu já fui. Amém. Você então faz parte do exército de Deus. Vamos vestir a armadura. Amém? Amém. Se a Amém, sua amém, resposta amém, amém. foi não, dona Érica, não, tia Érica, eu não tenho certeza que eu já fui lavado pelo sangue de Jesus. Opa! Então vamos ter essa certeza agora. A Bíblia é muito clara. O Zé vai falar pra gente Romanos 10:9. Presta atenção, ó. Vai lá, A Zé. saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Tá vendo? Isso está em Romanos, aqui na Bíblia, Romanos 10, capítulo 9. Romanos capítulo 10, versículo 9. Se você crer no seu coração que Jesus morreu por você, que Ele derramou o seu sangue pelos seus pecados, Ele pagou o preço, Ele rasgou sua dívida, e você confessar isso com a sua boca, dizendo para Ele, Senhor Deus, eu entendi que eu sou pecador, eu confesso Jesus como meu único e suficiente Salvador. A Bíblia promete, Deus não pode mentir, que você será salvo. E aí você pode fazer parte do exército de Deus. Então, se você não tem Amém. certeza, faça isso agora. Amém. Dá um pause aí na live e vai receber Jesus, vai confessar Jesus como seu Salvador. Porque essa lição que eu estou contando hoje sobre a armadura
ela não é a armadura para qualquer pessoa. Ela é a armadura para quem está no exército de Deus. Ela é a armadura para quem já nasceu de novo, para quem é filho de Deus, para quem já se converteu, para quem aceitou Jesus como seu Salvador. Então, se você quer essa armadura, precisa ter Jesus. Amém? Amém. Eu já aceitei Jesus quando eu tinha 14 anos. Então, agora eu preciso só me vestir da armadura. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Então, Paulo dá uma ordem para aquele que já é de Jesus, para aquele que já é salvo. Qual é a ordem? Coloque a armadura. Essa é a ordem. Então, eu vou falar de novo, vou perguntar, vamos ver se a Bia ou o Zé vão responder primeiro. Qual é a ordem? Revestivos de toda a armadura de Zé Deus. ganhou. Eu achei que você ia falar Ponto mais pro coisa. Instagram. Ponto pro Instagram. A ordem é vista-se da armadura ou revista-se da armadura. É uma ordem, não é uma escolha. Então, eu e você, a cada dia, quando a gente acorda, a gente precisa colocar a armadura. A segunda coisa é por que a gente coloca a armadura? Qual é a finalidade de colocar a armadura? Vamos lá? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Parabéns, É muito isso mesmo. bem. Para que você Muito possa bem, Zé. estar firme. Mas olha também o versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Ah, mas tia Érica, eu achei que crente não tinha dia mau. Eu achei que todos os dias do crente eram como que é? Um mar de rosas. O que Jesus falou para nós? Não. No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, e a Bíblia também fala em Romanos que Jesus é vencedor e quem está com Cristo, em Cristo, é obediente a Cristo, é mais do que vencedor junto com Ele. Amém? Então, olha só o que Paulo está falando. O Zé está até escondido ali, ó. Porque nós temos que pôr a armadura para que a gente possa resistir no dia mau. Naqueles momentos que nós somos tentados, a gente possa responder não. Para o pecado eu sempre digo não. Isso, e depois a gente vai cantar no final. Com a armadura de meu Deus, o inimigo vou vencer. Com a Bíblia e com a fé, eu vou permanecer. Então é isso que Paulo está falando em segundo lugar. Você, em primeiro, coloca a armadura. Em segundo, para quê? Para que você possa resistir no dia mau. E depois, ter desvencido tudo, permanecer firmes, inabaláveis. Você continuar firme até a volta de Cristo ou até você, morrer, partir para a eternidade. Mas é ficar firme, constante, inabalável, como um soldado que luta até o final da guerra. Amém? Amém. Firme sim. Lembra, dessa música? A gente vai cantar no final. Firme vou ficar. É isso que Paulo está falando aqui. Agora, muito bem, então vamos ver se você aprendeu. Número 1. Qual é uma ordem. Qual é a ordem? Vestir a armadura de Deus. Isso! Volta pra Bia. Muito bem. Agora a Bia que falou primeiro. Vestir a armadura. Segundo, pra quê? Ficar firme. Para você resistir no dia mau e ficar firme. Muito bem, Zé. Para você resistir, para você conseguir falar não para o pecado, para você dizer sim para Jesus, para você lembrar que a sua luta não é contra as pessoas, não é contra o governo do Bolsonaro, contra o governo do Dória, contra a esquerda, contra a direita, contra o seu coleguinha na escola. A sua luta não é contra isso. A nossa luta é muito mais do que isso. A nossa luta é espiritual, é o exército de Satanás contra o exército de Deus. A gente já sabe que Satanás, ele não é tão poderoso, ele não é o todo-poderoso, mas ele tem poder. Ele domina este mundo. Tanto é que a gente vê que neste mundo há tanta maldade, há tanta crueldade. Mas o nosso Deus é o Todo-Poderoso e ele já venceu. A Bíblia já registra o final dessa guerra. É bom, quando a gente sabe o final do filme, Só que isso não é um filme, isso é vida real. A gente já sabe como isso vai terminar, mas a gente ainda está caminhando, então precisamos resistir. E em último lugar, como que eu coloco essa armadura se eu não tenho as partes aqui, que nem como chama o nosso soldadinho, Zé? Davi. Deixa eu Soldado colocar Davi. na casa da Bia.
Acho que assim vai ficar legal. Isso, aqui o meu soldadinho, ele tem as partes, então o Zé deu o nome para ele de Davi. Ele tem o seu capacete, a sua couraça, o seu cinto. Você não vai acordar amanhã e vai ver essa roupa lá no seu quarto de verdade, tá? Mas ela é algo que você precisa vestir espiritualmente. Como você faz isso? O que vocês acham? Orando. Orando, o que mais? Pega a Bíblia. Pega a Bíblia. Quer ver? Tá escrito aqui, Paulo deu a receita certinha. No versículo 18, olha lá na sua Bíblia, ó, o que tá dizendo. Diz assim, com toda oração, isso, Bia, orando, só que ele fala mais ainda do que oração. Suplicando, pedindo, implorando a Deus. É assim que você vai vestir. Senhor, me ajude, me dá essa armadura. Coloque em mim o capacete da salvação. A gente vai estudar cada parte, tá? Eu já vou te dar como chama? Um spoiler da primeira. É spoiler, Bia, que fala? Acho que sim. Eu não sei essas palavras difíceis, não. Eu sou sim. Eu vou te dar já uma dica da primeira parte que a gente vai estudar semana que vem. Semana que vem a gente vai estudar o cinto da verdade. Tá bom? A primeira parte, ó, essa parte aqui, ó. O cinto, o cinturão da verdade. Certo? Então você vai pedir para Deus, você vai orar, você vai suplicar. Ele diz assim, ó, orando em todo tempo. O que é orar em todo tempo, Zé? Está pensando em Deus, tá em comunicação com Deus. Exatamente, é estar antenado, conectado com Deus o tempo todo, mesmo quando você está na escola, quando você está fazendo as outras coisas. É pensando nas coisas de Deus, não pensando nas coisas do mundo. Se você joga videogame o dia inteiro, assiste série o dia inteiro, canta música do mundo o dia inteiro, fala coisa que não deve o dia inteiro, você não vai pensar em Deus, esquece, você não tem armadura de Deus coisa nenhuma. Você tem armadura de carne, não de Deus, tá? Para você ter essa armadura de Deus, então você tem que estar orando, suplicando, orando em todo tempo no Espírito. E ele ainda fala assim, ó, vigiando com perseverança. O que é com perseverança? Com paciência, com determinação, sem desânimo, sem desanimar. Amém? E aí, amém. Não é fácil. Tá vendo que para ser soldado de Cristo não é fácil. É fácil não, né? Porque Jesus teve que pagar com o seu sangue. Mas aceitar Jesus, ó, assim, rapidinho, a gente recebe Jesus e tem os nossos pecados perdoados. Mas para ter a armadura de Deus, ó, o crescimento a cada dia leva tempo, leva trabalho. E a Bíblia aqui então está falando para mim e para você que para a gente se vestir da armadura, a gente precisa orar com súplica, orar em todo tempo no Espírito, orar com paciência, com perseverança, sem desanimar. Você tá animada, Bia, para aprender as partes então da armadura? Sim, eu tô. E você, Zé? Eu tô. Eu vou até fazer um bonequinho desse pra mim. Eu quero fazer um bonequinho desse pra mim. Boa ideia! Você pode pegar... Pra lembrar da IBF. Isso, você pode pegar o desenho do Davizinho aqui, do soldado cristão, na internet mesmo, lá no Google Imagens. Você coloca o soldado cristão, né, o desenho infantil, alguma coisa assim. Eu posso depois compartilhar um link com você e você pode pintar esse desenho. Vou pintar tudo. Isso, e aí a cada dia a gente vai estudar uma parte. Semana que vem eu te convido então, que dia? Que dia? Domingo, que horas? 4 horas. Às 4 horas da tarde, para a gente começar a estudar peça por peça. E a primeira peça que a gente vai estudar é o cinto da verdade. Vamos terminar na nossa aula então agora. Antes da gente cantar, a gente vai fazer uma oração. E aí nós vamos cantar essa música que eu falei agora. Com a armadura de meu Deus, o inimigo vou vencer. Vou ensinar para vocês. E todos os domingos nós vamos cantar essa música, tá certo? Antes, feche os seus olhinhos, abaixe sua cabeça e nós vamos orar. Pai querido, nós te pedimos que se agora tem alguém que ainda não tem Jesus como seu Salvador, possa receber Jesus, ó Deus, e entrar no teu exército, ser parte do teu exército, ser um verdadeiro soldado cristão. Pedimos que a pessoa entenda, ó Deus, que precisa confessar os seus pecados, confessar Jesus como seu Salvador. Para aquelas crianças e adultos que já são salvos, ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, a todos os dias nos vestir, nos revestir com esta armadura, para que possamos estar firmes, ó Deus, firmes com o Senhor, fazendo a sua vontade
lutando através do teu exército, ó Deus, pela tua vontade, fazendo a tua obra. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos cantar então. A música diz assim: com a armadura de meu Deus, o inimigo vou vencer. Tá vendo? Você não vence o inimigo com a sua armadura. Você vence o inimigo com a armadura de Deus. Então, com a armadura de meu Deus, o inimigo vou vencer. Com a Bíblia e com a fé vou permanecer. Aí a música fala assim, ó, firme. E aí o Zé e a Bia vão gritar bem alto, sim, firme, sim, firme vou ficar, tá bom? Tá bom. Tá Só bom. tem que ser Quero ver se o Davi Bia. vai cantar. Se o Davi aqui, o soldado, vai cantar com a gente. Ele tá aparecendo aí, ó. Ele tá pertinho aqui da gente, ó. Ele é simpático, né? Ele tem uma carinha bonitinha. Eu ouvi, o barítono que eu vou fazer no ré. É isso mesmo. Viu? Vou fazer sério, vou fazer sério. Não vou ficar falando, não. Na hora que eu ficar doido, não vou falar nada. Inimigo vão vencer. Com a Bíblia e com a fé vou permanecer. Firme sim, firme sim, firme vou ficar. Firme sim, firme sim, firme vou ficar. De novo, com a armadura de meu Deus, inimigo vão vencer. Com a Bíblia e com a fé vou permanecer. Firme sim, firme sim, firme vou ficar. Firme sim, firme sim, firme vou ficar. Amém. Não se esqueça, quando você acordar amanhã, aliás, já faz isso agora. Ore a Deus, peça a armadura de Deus para você. Amém? Um beijo para todo mundo, um grande abraço, Bia, Deus abençoe. eu vou correr pro culto, Bia. Não Isso, vou- a gente vou vai fazer o correr. culto, não. A gente vai correr para o culto aqui, o culto da nossa igreja. Vou Se pôr minha você gravata. não pode ir para a igreja, acompanhe a nossa live aqui mesmo nesse Facebook, às 19 horas. A gente convida, se não, assista a live da sua igreja ou vá até a sua igreja, né? Não se esqueça da sua armadura, tá bom? Um beijo para todo mundo, Deus abençoe. Um beijo pra todas as Ih, vem moças. cá.